E agora nós vamos mostrar essa variação de interpretação das sete trombetas que aconteceu com o passar do tempo. Porque hoje tem muitas interpretações de trombetas do Apocalipse, inclusive no meio adventista, né? Então vamos mostrar aqui como foi que aconteceu a evolução dessas interpretações as que existem hoje. Aqui é só uma introdução, né, para mostrar a importância de estudar o Apocalipse, né, e mostrar que os pioneiros adventistas, eles não tinham uma compreensão plena desse livro. A própria Sua White reconhece isso aqui, né, em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 113. O livro de Apocalipse não compreendemos completamente as lições que ele ensina. Não obstante, a ordem que nos é dada é de examiná-lo e estudá-lo. Nós sabemos que a luz da palavra de Deus ela é progressiva. A cada geração, Deus ele traz uma mensagem, né? Que nós conhecemos como verdade presente. A cada geração ele vai trazendo mais luz, vai aumentando, né? Até chegar na última geração. A geração de Ellen White, que não era a última, que a última é a nossa, né? Eles tinham muita luz, mas eles não tinham a compreensão plena de todo o Apocalipse. Então, cabe a nós continuar estudando esse livro para entender tudo que envolve essas profecias dos últimos dias. Mas os adventistas no passado deixaram muita luz para que possa ter uma compreensão do que nós temos hoje. Por isso que nós estudamos o passado para entender o presente e o futuro. Então, nós explicamos no sábado passado que os adventistas do sétimo dia, eles seguem uma interpretação historicista, ou seja, eles interpretam as profecias à luz da história. Então, eles pegam os elementos do Apocalipse, veem a descrição dos fatos históricos que acontecem à medida que vai se desenrolando a história, né? Desde o que aconteceu no passado e avançando até o presente e continuando até o futuro. Então, eles analisam assim, né? As profecias na linha do tempo de maneira que vai avançando até chegar no último evento. Mas existem outras formas de interpretar o Apocalipse que não é historicista, que é a luz da profecia vislumbrando a história, para poder explicar o que acontece na história geral, previsto na Bíblia. Olha, tá vendo essas guerras? Tá vendo isso que está acontecendo? A Bíblia já falou isso antes. E aí a gente explica todos esses eventos como nós estamos fazendo aqui, né? Só que tem algumas outras interpretações que não é a historicista, né, que leva em consideração a história, mas que fala-se da história, mas fica apenas no passado, que é o que os estudiosos chamam de preterismo. Preterismo é as interpretações de profecias aplicando tudo para o passado. Não, tudo isso aí ficou no passado. Não tem nada a ver com o presente e hoje, e não tem nada a ver com o futuro. Tudo isso aí foi no passado. E aí nós vamos analisar em relação a esse assunto das trombetas. Vamos começar aqui falando com Guilherme Miller, hein? Guilherme Miller foi que estudou as profecias de Daniel e Apocalipse, interpretou os símbolos ali descritos que hoje nós conhecemos, né? Então, como foi que Guilherme Miller entendeu ali o Apocalipse? Aqui é só um quadro geral para ter uma noção, né? Ali foi os cristãos entendiam ali os protestantes, né? As sete igrejas, sendo praticamente ao mesmo período de tempo que os selos, contando a história da igreja, né? Desde quando Cristo fundou a igreja, com a sua morte ali no ano 31, aí surge a igreja cristã. Os apóstolos começam a conduzir ali os primeiros cristãos, e aí vem a primeira fase da igreja, né? Que é justamente o Apocalipse, ali a primeira igreja, que mostrando a sua pureza ali, né? Acabaram de receber a doutrina de Cristo e agora estava passando e pregando para o mundo. O apóstolo Paulo viajando em todos os lugares ali, da Ásia, da Europa, né? Da Grécia e espalhando o evangelho, e aí outros discípulos que vão sendo formados ali com os apóstolos, eles vão espalhando também para as suas regiões, e assim o evangelho vai sendo impactado pelo mundo inteiro. Aqui é manifestada aqui a primeira igreja do Apocalipse, que eles também associam ao primeiro selo do Apocalipse. E aí vai se desenrolando a história, e mais ou menos ali no terceiro selo, ou na fase da terceira igreja, toca-se a primeira trombeta, que tive aqui em 395 com os vândalos. Aí vem a invasão do Império Romano, tocando-se as trombetas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta trombeta.
Aí tem um espaço de tempo entre a sexta e a sétima trombeta, como nós vimos. Vimos que a sétima trombeta é quando se inicia as pragas, só que aí eles esperavam Jesus voltar em 1844, no toque da sétima trombeta. Como essas pragas, no tempo de Guilherme Miller e daqueles protestantes do passado, não teve um cumprimento literal, eles aplicaram essas pragas de maneira simbólica. Então, quando a gente pega o livro de Guilherme Miller e quando ele vai explicar as pragas, ele faz uma explicação das pragas de maneira simbólica. Traz um simbolismo e aí analisa os fatos que estavam acontecendo naquele tempo e ele faz uma aplicação simbólica com base nos fatos que eles iam vendo lá, né? Porque quando chegou em 1833, houve a queda das estrelas. Então teve o terremoto, o grande terremoto, né, que diz o Apocalipse, o escurecimento do Sol, da Lua e das estrelas, tudo isso acontecendo no tempo deles e aí eles achavam que Jesus ia voltar naquela época. E como não aconteceu nenhum cumprimento literal das pragas, eles fizeram de maneira simbólica. Até chegar na sétima taça, que aí coincidiu com a sétima trombeta. Mais ou menos ali, naquele movimento ali de 1954. E aí chegou no período da sétima igreja, do sétimo selo, da sétima trombeta e da sétima praga. Como a gente está vendo aqui nos últimos elementos aqui do Apocalipse. E ali no final, né, em 1944, que é o tempo que eles aguardavam a segunda vinda de Jesus, mas ela não aconteceu. Então, esse é mais ou menos o quadro que os protestantes daquela época, até o movimento do Advento ali com Guilherme Miller e os outros, é mais ou menos esse cumprimento que eles viam do Apocalipse. E aí colocando a sétima trombeta ali para 1054, né, para a volta de Jesus. Aí passou o grande desapontamento, eles não viram que não se cumpriu de fato como esperavam, então aí eles tiveram que reestudar tudo para saber como é que deve ser feito, né? Então observe aqui que nesse movimento adventista que surgiu ali com Guilherme Miller, os elementos do Apocalipse, né? As sete igrejas, os sete selos, as sete trombetas e as sete pragas, ficou tudo para o passado. E não tem nada acontecendo no futuro, porque ficou tudo para 1644. Essa é a interpretação adventista aplicando todos esses eventos do Apocalipse para o passado, que nós temos conhecimento, né? Mas tem os cristãos evangélicos, né, os católicos, que também aplicam muita coisa daí para o passado, né? Mas aqui eu estou falando do movimento dos adventistas, mais especificamente, né? Então, os adventistas, quando começaram a estudar as profecias, como é que eles aplicaram? Começou aqui com Guilherme Miller, né? Esse movimento aplicou tudo isso aí para o passado, até 1644. Aí depois do grande desapontamento, os adventistas começaram a estudar para entender o que aconteceu. E aí as interpretações do Apocalipse começou a mudar em alguns aspectos, que nós já tratamos aqui, né? Não falo das sete trombetas. Já tem uma visão aqui diferente, né? Até a sexta trombeta, né, que foi em 1840, até aqui foi conforme os adventistas e até os protestantes, né, em alguns momentos acreditavam, né? Só aqui na sétima trombeta que há uma divergência, né? Que vai acontecer depois do grande desapontamento. Que aí vai mudar a interpretação da sétima trombeta. Que não é mais a volta de Jesus em 1954. Aí vai dar outros elementos para a sétima trombeta. Então, essa é a interpretação adventista que ficou no passado. Após o grande desapontamento, agora os adventistas, eles não vão adotar, não vai ficar mais esse método do que aconteceu no passado, né? Eles vão agora usar o método de interpretação que é o historicismo, né? Como nós vimos aqui. Eles vão levar agora o cumprimento à luz da história e não ficando apenas no passado ou no presente, mas mostrando tudo agora eventos que vão ocorrer no futuro. Porque a partir desse momento eu não podemos dizer, já tudo se cumpriu do Apocalipse. Não, já não, se não se cumprir a volta de Jesus, então tem coisas que ainda vai acontecer, que está acontecendo e que ainda vai acontecer, né? Até chegar o momento da volta de Jesus. Aí aqui a visão adventista muda em relação às interpretações das profecias. Mas aqui é que de fato surgem os adventistas, né? Porque no movimento do advento lá de Gerd Miller, eles eram apenas protestantes, que vieram de várias igrejas, se uniram e participaram de um movimento que foi chamado de adventista. Depois que foi desfeito o movimento porque houve o grande desapontamento, ficou alguns.
ficou um remanescente desse grupo, e aí eles continuaram a estudar e adotaram esse método de interpretação que é o que nós usamos hoje. E aqui, de fato, surgem os adventistas do sétimo dia. Desde o seu surgimento, os adventistas do sétimo dia, eles adotaram esse método de interpretação historicista, né? Analisando as profecias com cumprimento no passado, no presente e no futuro. E aí, nesse movimento dos adventistas do sétimo dia, aquele que se destaca pelos estudos de Daniel e Apocalipse é justamente Uri Smith, né? Quando ele escreveu o livro do Apocalipse, ali por volta de 1873. Então, qualquer dúvida ou questão que queira se falar do Apocalipse, no tempo dos pioneiros adventistas, né, eles recomendavam que lessem o livro de Uri Smith. Inclusive, a Sarah White, ela também recomendava isso, né, de que se vocês querem estudar sobre Apocalipse, estude os livros do irmão Uri Smith. Até no livro lá do Daniel Apocalipse, na introdução do livro, tem algumas citações de Ellen White, né, recomendando a leitura deste livro, Daniel e Apocalipse, de Will Smith. Que o próprio livro da Ellen White, ela não detalha essas questões do Apocalipse, quem fala Elias, né? Ellen White até comenta sobre a sétima trombeta, como nós já vimos no Grande Conflito, dizendo que aquele cumprimento foi o cumprimento de fato que aconteceu na história. Mas ela não explica, né, em detalhes todos os eventos do Apocalipse. Agora, o Lee Smith ele já pega o livro do Apocalipse, verso, e vai explicando, né? E aí, trazendo para esse assunto das sete trombetas do Apocalipse, Lee Smith, ali no seu livro, ele faz uma referência ali da sétima trombeta, diferente, né? Colocando ali, ele continua mostrando ali para 1844 a sétima trombeta, mas vai ter uma interpretação diferente. E aí colocou as sete últimas pragas para o futuro, não foi mais para o passado, não foi para antes de 1954, ela foi para depois de 1954, né? Um evento futuro. Então, quando a gente pega o livro de Will Smith e vai ler sobre as sete últimas pragas, nós vamos observar que ele vai falar, vai fazer uma interpretação diferente de Guilherme Miller. Guilherme Miller aplicou as pragas para o passado de maneira simbólica e Will Smith vai aplicar as sete últimas pragas para o futuro de uma maneira literal. Aí vai haver essa mudança de visão aqui, né? E, como falei, introduzi no sábado passado, o Will Smith ele vai colocar o início da sétima trombeta em 1844. Ele não vai colocar como nós estudamos, que só vai acontecer quando terminar o tempo de graça. Quando houver o fechamento da porta da graça, aí toca a sétima trombeta. Mas nesse momento ele vai entender que não, que 1954 inicia o toque da sétima trombeta. E aí ele vai dar uma interpretação para tentar justificar isso. Então, no mesmo livro de considerações sobre Daniel Apocalipse, de Will Smith, tem essas duas explicações. Tem uma explicação que coloca para o futuro, e tem uma aplicação que iniciou em 1054, né? A sétima trombeta. Quer dizer, ele explica alguns elementos da sétima trombeta que a gente vê ali que tem a ver com o futuro. Mas ele, mesmo ele colocando aquilo ali, ele não enxergou isso. Ele só enxergou que a sétima trombeta começa em 1154. Apesar dele ter explicado os elementos ali da sétima trombeta para o futuro. Que foi até uma questão aí que o meu irmão perguntou. Oxe, tem duas posições dentro do livro de Daniel e Apocalipse do Will Smith, é? Ela disse, sim, tem duas posições lá. Ele explica o Apocalipse, como a gente viu da maneira correta, ali cada verso ali aplicando tudo para o futuro, mas tem parte do livro dele que coloca a sétima trombeta para 1054. Então, por que há essa divergência? Porque justamente ele não enxergou o que ele estava escrevendo, não enxergou o cumprimento, né? Ele interpretou o cumprimento com base nos fatos que ele estava vivenciando na época dele, mas ao mesmo tempo ele descrevia a sétima trombeta para o futuro. Então, quando a gente for ler o livro de Will Smith, tem que ter o cuidado de fazer essa diferença, né? Porque ele vai aplicar as profecias também para o tempo dele, como a gente viu ali, Guilherme Miller, né? Cada geração ele vai estudar o Apocalipse e vai aplicar as profecias para o seu tempo. A gente tem que entender isso. Então, o Will Smith, na época dele, estava estudando as profecias e aplicando para o seu tempo. Sabe, pelo que ele está vivenciando aqui, eu acho que nós estamos aqui na profecia, né? Então, ele vai fazer justamente isso com a sétima trombeta. Então, quando houver aí o grande desapontamento,
Aí eles vão começar a reestudar esses assuntos e aí vai para aí. A sétima trombeta era a volta de Jesus, né? Mas Jesus não veio. Então, como é que se cumpre aqui a sétima trombeta? Aí ele vai explicar o texto lá da sétima trombeta e tentar harmonizar com os eventos que eles estavam vivendo naquele tempo. Que eu até adiantei alguma coisa no sábado passado, mas o tempo foi curto, né? Não dá para explicar sobre esse tema. Então, nós voltamos aqui para falar novamente e continuar aqui falando sobre essas interpretações das trombetas do Apocalipse, né? Mais especificamente aqui no movimento adventista, a sétima trombeta, porque as seis trombetas não há aqui discussão entre os adventistas, né? Tanto os que faziam parte ali do movimento do advento de Guilherme Miller, como os adventistas do sétimo dia que surgiu depois desse movimento. Em relação às seis primeiras trombetas, é aquilo que está descrito mesmo. O que vai mudar a interpretação vai ser aqui na sétima trombeta. Aí vai ter uma outra visão. Bom, então aqui analisando a sétima trombeta na visão dos primeiros adventistas. Pronto, teve um grande desapontamento. E agora, como é que nós entendemos a sétima trombeta? Porque Guilherme Miller veio aí com a mensagem do advento, tudo aparentemente indicava o segundo advento de Jesus, mas ele não veio. Então, como é que fica esse toque da sétima trombeta? Continua ainda sendo aqui 1944? Aí eles foram lá estudar, né, e continuou aplicando a 1854, só que dando uma justificativa para isso, né? Então aqui ele diz o seu livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse, na página 347. Ele vai aplicar a sétima trombeta para 1844. Ele diz aqui: o segundo ai terminou com a sexta trombeta em 11 de agosto de 1840. Não foi isso que nós vimos aí? Então até aí eles não tinham divergência, né? Na sexta trombeta. Aí surge o movimento adventista e aí vem a questão da sétima. Então, o segundo ai, sexta trombeta, em 11 de agosto de 1840. E o terceiro ai, que é a sétima, que ocorre no período da sétima trombeta, que começou em 1844. Ó, tá vendo? Então, ele está dizendo que a sétima trombeta começou em 1844. Essa é a posição dos adventistas após o grande desapontamento. Continuou colocando aqui a sétima trombeta para 1854, né? Aí ele continua dizendo: onde nos encontramos, pois? Eis, isto é, note-se bem, que o terceiro ai cedo virá. Ó, você vê que ele colocou aqui a sétima trombeta começou em 1854, e aí, como tem uma observação lá no. Tem um texto lá do Apocalipse que fala que a sétima trombeta cedo virá, foi o texto que ele destacou aqui, né? Que o terceiro ai cedo virá. Então, ele achou que seria 1844, porque a sexta trombeta foi em 1840. Então, se a sétima trombeta cedo viria, então seria logo em seguida. E aí colocou para 1844, justificando o porquê de 1844, né? Cedo virá. Aí fala: as terríveis cenas do segundo são passadas, e estamos agora no toque da trombeta, que traz consigo o terceiro e último ai. Então, veja, essa posição aqui sobre a sétima trombeta não é diferente daquela que ele aplicou tudo para o futuro, como a gente viu aqui, quando estudou as sete trombetas. É uma posição diferente, né? Então, por que ele está aplicando? Porque ele está contextualizando com os eventos que ele estava vivenciando, e aí ele pegar o Apocalipse e ia interpretar de acordo com aquilo que ele estava vivendo, né? Se diz que cedo virá, para se cumprir a sétima trombeta, então é logo depois de 1640, então 1654. Isso aqui é um dos argumentos que ele usa, né? Mas tem o outro que é aquela questão lá quando abriu-se o santuário no céu e foi vista a Arca da Aliança. Aqui você está pegando do terceiro ai que cedo virá. Então, diz, ó, ele é bem claro no livro dele, né? Estamos agora no toque da trombeta que traz consigo o terceiro e último ai. Então, estamos no toque da sétima trombeta, né? Como ele diz aqui em cima. A sétima trombeta começou em 1844. Por isso que nós colocamos aqui no quadro, do livro do Apocalipse, a sétima trombeta, aqui ó, na reta do ano de 1844. Começou aqui a sétima trombeta. Os adventistas começaram a interpretar, mantiveram, né, aqui a sétima trombeta em 1854. Mas aí vai justificar o porquê, né? Uma das justificativas é essa. Se a sexta trombeta
foi em 1840 e diz que a sétima cedo virá, então vai ser logo em 1854. E aí colocou esse toque para 1854. Outro texto aqui, agora na página 349. O segundo argumento, né? O templo está aberto e se entra no segundo compartimento do santuário. É isso que diz a sétima trombeta, quando muda a cena ali, relata toda a história da sétima trombeta até a destruição definitiva dos ímpios. Aí abre uma outra cena falando do santuário do céu. Então abre-se no céu o templo de Deus e ali é vista a Arca da Aliança. Aí ele vai explicar que ali está representando 1844, quando Jesus sai do Santo para o Santíssimo. Diz aqui, ó, o templo está aberto e se entra no segundo compartimento do santuário. Sabemos que este é o lugar santíssimo, porque aí se vê a arca, e só nesse compartimento estava depositada a arca. Isto teve lugar no fim dos 2300 dias em que o santuário devia ser purificado. Daniel capítulo 8 verso 14, que é a profecia que eles estavam estudando ali naquele tempo, né? Os períodos proféticos expiraram e o sétimo anjo começou a tocar. Então, quando termina a profecia dos 2300 de Daniel, ele diz que começou a tocar a sétima trombeta, porque lá no Apocalipse diz que foi aberto o templo de Deus no céu, né? O templo está aberto, foi visto o lugar santíssimo. E ali se vê a Arca da Aliança. Então, então os irmãos podem ver que ele aplicou a interpretação usando o próprio texto do Apocalipse, né? Que não é isso que diz lá. Aqui, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Nós vamos ver aqui que a sétima trombeta, ela fala sobre isso. O Apocalipse, capítulo 11, né? Verso 15, é a sétima trombeta. Mas aí o verso 14, que é a passagem que diz: é passado o segundo ai, que foi a sexta trombeta, e diz: eis que o terceiro ai cedo virá. Então aí, se cedo virá, é porque vai ser logo em seguida, né? E aí vem o toque da sétima trombeta, faz aquela descrição, né, que os reis desse mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Aí, quando termina toda a descrição do início da sétima trombeta até o final com a destruição daqueles que destroem a terra, que são os ímpios, aí é vista uma cena que é o verso 19. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Então nós vimos que ele pegou aqui essa primeira parte, que isso associou ali à purificação do santuário, quando inicia o juízo, né, quando Jesus sai do santo para o santíssimo, em 1844, mostrando aqui que a sétima, como está descrito aqui dentro da sétima trombeta, então se cumpre aí o toque da sétima trombeta em 1844, quando é visto a Arca da Aliança no Templo do Céu. E só é vista quando abre-se, né, as cortinas ali do lugar santo para o lugar santíssimo, e Jesus sai de um para outro compartimento. Então, quando abre-se no céu, né? Porque aqui ele é esse ponto, né? Abre-se no céu o templo de Deus. Então, é aberto ali o templo de Deus e é vista a arca. Então, as cortinas do Santíssimo é aberta e aí é vista a Arca da Aliança. E Jesus sai do Santo para o Santíssimo. E esse evento ocorre em 1844. Como essa descrição está na sétima trombeta, e mais acima diz que cedo viria, então o toque da sétima trombeta acontece a partir de 1844. Essa é a explicação dos adventistas nesse tempo. Ele pegou aquela parte lá antes da sétima trombeta, do cedo virá, e pegou essa primeira parte do verso 19, para afirmar que a lei começou em 1844, o toque da sétima trombeta. E aí nós explicamos que sábado passado, e isolar o verso 19 aqui, sem considerar o que vem depois, porque o que vem depois é o que vai localizar no tempo esse evento aqui da sétima trombeta. Que no céu aparece o templo de Deus, ali aparece a Arca da Aliança. Porque quando diz que abriu-se no céu o templo de Deus, a arca do seu concerto foi vista no seu templo, o que aconteceu quando esse evento ocorreu? Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e
grande saraivada. Quando se abre no céu o templo de Deus e é visto a Arca da Aliança, né? Onde contém dentro dela os 10 mandamentos, acontece relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O terremoto aqui, a grande saraivada, acontece na sétima praga. A saraivada acontece na sétima praga. Então, esse templo que é aberto no céu acontece na sétima praga, que está dentro da sétima trombeta, que já é ali na última praga, né? Porque quando toca-se a sétima trombeta, inicia-se as sete pragas. Quando chega na última, aí vem, que é a grande saraivada. E a gente vê que esse evento descrito aqui no verso 19 é aquele em que, quando chegar na sétima praga, vai aparecer no céu a lei de Deus, né, que está ali na Arca da Aliança. Os ímpios do mundo inteiro vão contemplar a lei, vão ver o seu erro e vão observar. Ali é que vai cair a ficha, né, vamos dizer assim, desses ímpios, e vão observar que aqueles que eles estavam perseguindo eram os que guardavam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, enquanto que eles estavam do lado errado, seguindo o que o Estado e a igreja falavam. E aí vai acontecer aquele cumprimento que nós estudamos das pragas, que eles vão olhar para os seus líderes, os pastores, e vai haver uma matança ali. E os pastores vão reconhecer que enganaram eles, e aí vai haver um castigo desses falsos pastores, né? Então isso vai se cumprir de fato aqui na sétima trombeta, na sétima praga, que vai se abrir o templo de Deus no céu, e vai ser vista a Arca da Aliança com a lei do juízo. Então, nós vimos aqui que essa segunda parte do verso 19 explica quando acontece essa primeira. Aqui o templo de Deus se abre quando tem a grande saraivada. Então, a gente observa que dá para fazer uma dupla aplicação, né? Que é quando a gente lê como os pioneiros liam, mas quando a gente lê aqui os eventos e localiza ali no tempo, dá outro sentido. Então, por isso que é daí que surge essa dupla aplicação de trombetas no Apocalipse. Porque o texto aparentemente ele passa um sentido, mas na verdade ele tem outro. Então, até para o contexto que eles estavam vivendo, até faz sentido, né, fazer essa aplicação, fazer essa outra aplicação, né? Porque teve o escurecimento do sol, da lua e das estrelas, que são os eventos que Jesus falou em Mateus 24. E isso estava acontecendo no tempo deles, né? Então, mostra aí que dava a entender que tudo isso aí ia acontecer, mas não ocorreu, né? Aí no caso aqui também passa essa ideia, né, de que Jesus saiu do Santo para o Santíssimo em 1644, como diz o Apocalipse, né, que cedo virá, e aí foi vista a Arca da Aliança, então ela deve ser logo em seguida a sexta trombeta, e aí a sétima, e aí começa quando se cumpre esse evento de ser visto a Arca da Aliança no céu. Então a gente observa que dá para entender de duas formas diferentes, né? Então, os pioneiros pegaram essa primeira interpretação que nós vimos aí e fez essa aplicação. Então, quando nós estudamos a sétima trombeta, a gente viu uma outra interpretação, né? Pegamos o início dela, que começa com a transferência dos reinos, aqui, ó. Tocou o sétimo anjo a trombeta. E aí, quando ele toca, o que acontece? Quando este mundo vier a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Quando a sétima trombeta toca, há uma transferência de reino. Isso não ocorreu ainda. Aí pega esse ponto e vai até a destruição dos ímpios, ó. A ira das nações, como nós já vimos, as guerras mundiais que vão ocorrer no mundo inteiro. A ira veio as pragas, o juízo no milênio, vai avançando até dar o galardão aos santos, né? Uma recebida da Nova Jerusalém aqui na terra, e depois a destruição dos ímpios, quando Deus faz descer fogo do céu. Pronto, aqui ele já fez uma explicação do tempo que acontece essa sétima trombeta, né? Vai desde a transferência dos reinos deste mundo até a destruição definitiva dos ímpios aqui na terra. E aí nós pegamos cada característica dessa da sétima trombeta e fomos analisando. E aí, quando nós chegamos aqui no verso 19, a cena muda. Vai mostrar que abriu no céu o templo de Deus. E aí foi vista essa arca, e então houve esses eventos, né? Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada aqui como um evento marcante para a sétima praga. Então, é como os primeiros adventistas, eles pegassem essa primeira parte aqui e colocassem
que no início da sétima trombeta. Quer dizer que quando tocou a sétima trombeta, aconteceu isso. Mas pela sequência dos eventos aqui descritos, ó, mostrando o início, a transferência dos reinos até a destruição dos ímpios, e aí entre esses eventos, a sétima praga fica no meio deles, né? Porque quando a transferência começa a cair a primeira praga, vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, aí vem aquele evento, né? Que está no meio desses eventos. Então, o verso 19, quando muda a cena e diz que abriu-se no céu o templo de Deus, e diz que quando aconteceu isso, houve vozes, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, está localizando esse evento da abertura do templo de Deus no céu na grande saraivada, na sétima praga. Então, é o que eu comentei com os irmãos, esse aqui é como se fosse um comentário, um evento acrescentado a esse espaço de tempo que ocorreu aqui dentro da sétima trombeta. É como se dissesse assim, ó, na sétima trombeta vai acontecer tudo isso, vai começar aqui, vai terminar aqui, e aí dentro desse período de tempo vai acontecer esse evento aqui, que é lá na Grande Saraivada. É como se ele estivesse acrescentando uma informação que não foi dado ali do 15 ao verso 18, né? Como fala da sétima trombeta. Mas aí ele uniu essa parte aqui do primeiro com o cedo virá, do terceiro ai, né? Mas temos que analisar esse cedo virá também, né? Porque tem muitas partes do Apocalipse que fala cedo e não é cedo, né? Por exemplo, aqui Apocalipse no início, capítulo 1. Diz aqui o verso 3: Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quando João do Apocalipse escreveu essas coisas do Apocalipse e disse que essas coisas que estão escritas vão acontecer no tempo próximo, o tempo estava próximo da geração dele para hoje? Não, então a gente tem que analisar essa questão do selo, né? Então, lá na sexta trombeta, ele focou muito nisso, né? Quinta, sexta trombeta, capítulo 11, verso 14, quando diz aqui, né? É passado o segundo ai, eis que o terceiro. Aí virá, cedo virá. Então a gente tem que entender o que é esse cedo aqui, né? Virá. Tem muitas partes do Apocalipse que fala cedo e não é cedo. Quando Jesus diz também, lá no final também, eis que venho sem demora, né? Fala isso. Deixa eu ver aqui, Apocalipse, no final do capítulo do Apocalipse 22, verso 10. E disse-me: Não sela as palavras deste livro, porque o próximo está o tempo. Toda a proximidade do tempo. Aqui é o verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então Jesus diz aqui, ó, certamente cedo venho. Quando ele falou para João cedo venho, foi cedo da época de João até hoje? Não, então também tem que parar para ver essa questão aí desse cedo, né? Porque cedo pode ser profético, porque os eventos serão rápidos quando eles acontecerem, né? E não um cedo que vai ser próximo, o tempo que vai acontecer tudo bem rápido. Vai acontecer em pouco tempo, né? Mas tem a ver mais com os acontecimentos acontecerem rápido do que serem próximos em relação à linha do tempo. Acho que é o que foi focado ali, né? No verso capítulo 11, verso 14, quando antecede ali a sétima trombeta, né? Quando é passada a sexta trombeta, que é o segundo ai, e aí vem o cedo venho da sétima trombeta, que é o terceiro ai. Então, quando nós lemos a descrição da sétima trombeta, aquela parte lá dá a entender que acontece na sétima praga. Ele localiza esse evento de ser visto a Arca da Aliança aqui na Grande Saraivada. O próprio texto ele coloca, né? Quando é aberto o templo de Deus no céu e é vista a Arca da Aliança, houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e Grande Saraivada. Que a gente sabe, né, que relâmpagos, vozes, trovões, terremotos é quando Deus fala. E na sétima praga, Deus vai falar. Vai dizer lá, está feito, né? Vai ser falado com os 144 mil, o seu segredo, né? Como diz o apóstolo João no capítulo 10. Isso vai causar um tremor e esse terremoto vai fazer o quê? Acontecer a ressurreição especial. Porque no grande terremoto, como a gente viu que acontece a ressurreição especial. Que os primeiros adventistas colocaram esse grande terremoto como sendo o terremoto de Lisboa, como sendo um evento que aconteceu lá no mundo, né? O grande terremoto que aconteceu lá em Lisboa, e depois veio o escurecimento do Sol, da Lua, das estrelas,
E aí é os sinais que precedem a volta de Jesus. Só que esses eventos aí, o evento do terremoto aqui tem mais do sexto selo, tem relação é com a volta de Jesus de fato, mas é esse momento aqui, né, que é da sétima praga, quando há a ressurreição de justos e ímpios ali. Então, apesar de ter ocorrido lá no passado, né, que deu a entender ali, mas o sexto selo ele vai ocorrer no futuro, é aqui nesse momento, né? Justamente com a abertura do templo de Deus no céu, com a Arca da Aliança. Então, foi isso que nós observamos, né? A interpretação dos primeiros adventistas colocando, pegando essa primeira parte do texto e dizendo que, como está dentro da sétima trombeta, então, isso aqui é um indicativo de Jesus ter saído do Santo para o Santíssimo em 1154. E aí começou o toque da sétima trombeta. Então, estou aqui explicando para os irmãos as duas interpretações, né? Aqui a gente já viu e essa que os primeiros adventistas eles interpretaram. A gente tem uma visão geral e ver a que faz mais sentido. Então, pelo que nós viemos estudando, a que faz mais sentido é colocar essa abertura no céu para a grande saraivada, que quando se abriu, houve isso. Aqui só abrir um parêntese para colocar esses textos, né, aí dos primeiros adventistas, quando ele fala aí desse assunto do verso 19, né, que o templo, como diz aqui o Will Smith, o templo está aberto e se entra no segundo compartimento do santuário. Então, aqui quando ele falou o templo está aberto, ele está se referindo àquela passagem lá do Apocalipse, capítulo 11, verso 19. E abriu-se o templo de Deus no céu e foi vista a Arca da Aliança. Por isso que ele diz, ó, sabemos que este é o lugar santíssimo, porque é aí que se vê a arca. Então, quando foi aberta as cortinas, a porta ali do lugar santíssimo, foi vista a arca, né? Vocês veem, aí se vê a arca. E nesse compartimento estava depositada a arca. E aí, como isso foi um cumprimento de Daniel 8,14, das 2.300 manhãs o santuário seria purificado, ele colocou ali a sétima trombeta, né? O sétimo anjo tocando no início do juízo. E nós, pelo que nós vimos, tanto na estrutura do Apocalipse, como no próprio texto da sétima trombeta, ele localiza no tempo a sétima trombeta não no início do juízo, mas no final do juízo. Por isso que nós mostramos aí a estrutura do Apocalipse, né? Mostrando as seis primeiras trombetas, um espaço de tempo que não se toca nenhuma trombeta, e aí vem o juízo. E aí, no final do juízo, vem a sétima trombeta. Quando a gente lê o texto da sétima trombeta, a gente vê que são características de eventos que acontecem no final do juízo. Então, tanto a estrutura do Apocalipse das trombetas, como o texto que está escrito lá do sétimo anjo que toca a sétima trombeta, aponta para o final do juízo, o início do toque da sétima trombeta, e não no início do juízo, como Smith colocou aqui. Então, estou explicando aí para os irmãos porque tem essas duas posições aí no livro de Smith. Então, o que a gente observa que faz mais sentido é a que nós apresentamos. Apesar de que é válido aqui para o tempo deles, né? Interpretando todos aqueles eventos a aplicar dessa maneira. Mas o que faz mais sentido, tanto com a estrutura do Apocalipse, como com o texto que ele é descrito ali, quando se fala da sétima trombeta, e localiza no tempo, quando há essa abertura no céu e é vista a Arca da Aliança, então a gente vê que tudo se harmoniza, porque ele já define o espaço de tempo em que acontece o evento. Ficou claro aí alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Observou alguma coisa que quer comentar? Se não, nós vamos continuando falando. Então vamos lá. Ninguém comentou, ninguém disse nada. Então ficou bem entendido aqui, né? Essa questão dos primeiros adventistas. E sábado passado foi perguntado, né? Por que que aqui o Smith está colocando a sétima trombeta para 1644, se a gente viu no próprio livro dele que ele colocou ali para o futuro. Então, por isso estou dando essa explicação, porque ele colocou aqueles textos lá no futuro porque ele estava explicando o texto do Apocalipse, né? A gente não viu ali os elementos da sétima trombeta, ele foi explicando uma a uma, colocando tudo para o futuro, mas o texto dele aí mostrando essa aplicação também no passado, ali a partir de 1644, localizando o toque da sétima trombeta ali, e a explicação que ele dá é essa, que é a explicação dos pioneiros na época, localizando a sétima trombeta para o futuro, para o passado, né? Para 1054, quer dizer.
E aí até a igreja adventista, ela também, os irmãos lá, têm essa divergência aí na sétima trombeta. Uns dizem que já tocou a sétima trombeta e outros que dizem que ainda vai tocar, que só vai tocar na volta de Jesus, não vai tocar no, como aqui nós estamos vendo, no fechamento da Porta da Graça, né? Para anunciar a queda do último império, que é o Roma Papal. Aí coloca só a última trombeta tocando na volta de Jesus, e aí confunde a sétima trombeta do Apocalipse com a última trombeta, que é que Jesus vai tocar para ressuscitar os justos, achando que é a mesma trombeta. Por isso que ele diz, né, que a sétima trombeta do Apocalipse é só quando Jesus voltar, quando ele tocar a última trombeta, sendo a última trombeta a sétima do Apocalipse. O que nós já vimos aqui que a sétima trombeta do Apocalipse não é aquela trombeta que Jesus vai tocar, que até essa confusão que existe hoje entre alguns adventistas, existia também no passado, né? Coloquei até o texto aqui explicando que existia essa interpretação da sétima trombeta, mas as características dessas trombetas são diferentes. Primeiro, porque aqui toca as sete trombetas do Apocalipse, são sete anjos, designados por Deus para tocar essas sete trombetas. É porque esses sete anjos são designados por Deus para fazer funções importantes, né? Aqui no Apocalipse, eles são representados aqui nas sete igrejas, né? Cada anjo ali em cada igreja. Esses sete anjos, depois eles são designados para a fazer a abertura dos sete selos e eles também são designados para tocar sete trombetas. Então Jesus, ele não tem nada a ver aqui com esses sete anjos. E com esse sétimo que vai tocar a sétima trombeta. Porque Jesus vai ter uma trombeta própria dele para tocar. E esse sétimo anjo vai ter a trombeta dele para tocar. Uma para anunciar a queda do Império Romano Papal, que é aqui a sétima trombeta do sétimo anjo. E a outra trombeta que é a de Cristo, que ele vai tocar quando ele descer aqui à terra e ressuscitar os justos. E é uma outra trombeta. Aqui tem uma diferença aqui de personagens, né? O sétimo anjo não é Jesus. O sétimo anjo é daqueles sete anjos que Deus designou para fazer as funções lá do Apocalipse, né? Tocar as sete trombetas, derramar as sete taças, que são as sete pragas do Apocalipse, e cada anjo vai derramando um até chegar no sétimo. Então, esses anjos que desempenham essas funções aqui no Apocalipse, de sete igrejas, sete selos, sete trombetas e sete pragas, nenhum deles é Jesus Cristo. Então, não dá nem para confundir os personagens, né? Aqui é um anjo diferente, é um anjo aqui, não é Jesus. Mas quando Jesus vier, aí vai ter a sua própria trombeta e aí ele vai tocar. Que no caso aqui vai ser a última trombeta, né? Então a sétima trombeta do Apocalipse é a última dos sete anjos, mas ela não é a última a ser tocada, porque ainda vai ter uma outra trombeta que vai ser tocada, né? Que é a de Cristo. Então, sem confundir aqui o sétimo anjo com Cristo, é uma coisa aqui que deve ser observada para não colocar essa questão da sétima trombeta se tocar na volta de Jesus, né? Que aí dando a entender que é Cristo que é o sétimo anjo que toca a trombeta. E um outro fato que nós vimos quando nós iniciamos o toque da sétima trombeta, estou aqui só revisando, né? É que cada trombeta dessa representa um período de tempo que ela toca. E a sétima trombeta, o início do seu toque, como a gente já viu, é quando acontece a transferência dos reinos e termina após o milênio, quando a destruição definitiva dos ímpios. Então, durante todo esse período é soada o toque da sétima trombeta. Então, passa anos aí tocando, né? Diferente de Cristo, porque Jesus, ele quando vai tocar a sua trombeta, ele toca no mesmo dia. Então, quando Jesus ele vem e ele toca a sua trombeta, os santos são ressuscitados e ali eles vão se encontrar com o Senhor nos ares e aí vão para o céu. Então, naquele momento, o toque da trombeta de Cristo é só em um dia, enquanto que o toque da sétima trombeta passa dias, anos tocando, que é uma outra diferença que existe aí em relação ao toque das trombetas. Pelas características da sétima trombeta e as características da trombeta de Cristo, não dá para confundir para dizer que é a mesma trombeta. Não tem como fazer essa associação, né? Então aqui nós temos a explicação do sétimo anjo tocando a sétima trombeta do Apocalipse, e aqui os pioneiros adventistas localizando ali para 1844. E a gente vê que até tem uma lógica, né? Existe um sentido, né? Como se interpretado assim, né? Mas pelo que nós observamos, não tem esse cumprimento.
Apesar de que é uma justificativa que eles deram, né? Para dizer aqui que a sétima trombeta é a prova de que Jesus saiu do. É uma das provas, né, de que Jesus saiu do Santo para o Santíssimo em 1054, que foi no toque da sétima trombeta. A gente não precisa disso para provar que Jesus saiu do Santo para o Santíssimo em 1054, porque a própria profecia das 2300 tardes e manhãs já explica isso. Que foi mais um argumento que foi usado na época para mostrar que Jesus saiu do Santo para o Santíssimo, devido aos fatos que eles estavam ali vivenciando, né? Então, hoje a gente fez uma revisão aqui geral de trombetas e aqui explicando a justificativa dessa evolução das interpretações das trombetas do Apocalipse, né? Começamos ali com Guilherme Miller, aqui avançamos para Lee Smith, né, e os pioneiros adventistas, que ficaram com essa interpretação aqui que Lee Smith escreveu em seu livro, Daniel e Apocalipse. Então, na época de Ellen White, se alguém perguntasse, nós estamos em que trombeta? O que é que a Sarah White iria dizer? É dizer a mesma interpretação que os adventistas tinham na época, que nós estamos no toque da sétima trombeta. Ela ia falar a mesma coisa aqui de Will Smith, né? Porque era essa a interpretação do Apocalipse em relação à sétima trombeta que foi divulgada na igreja da época. A igreja adventista na época foi essa a interpretação que eles chegaram. Então ficou claro aí, se tiver alguma dúvida sobre a explicação dos adventistas sobre a sétima trombeta, podem falar. Então eu vou passar aqui para a próxima parte na história dos adventistas, né? Então, o Smith ele deu essa explicação, que a sétima trombeta começou em 1844, né, quando foi vista ali a Arca da Aliança no verso 19, e começou a purificação do santuário de Deus no céu. Então, aqui, analisando o toque das trombetas, a visão dos adventistas no passado, é esse quadro que eles têm. Então, eles colocam aqui a sétima trombeta como sendo o início do juízo em 1844. Então, se fosse perguntado aos adventistas ali, Ellen White e os outros naquela época, como era que se interpretava as trombetas, eles iam mostrar esse quadro aqui para os irmãos, perguntarem a eles lá no passado, né? Só, nós entendemos assim, ó. A primeira se cumpriu assim, a segunda, a terceira, a quinta, a sexta e a sétima se cumpriu quando foi visto a Arca da Aliança no céu. E aí representou Jesus sair do Santo para o Santíssimo para fazer juízo em 1844. Que esse quadro aqui não foi o que nós vimos. Nós explicamos esse assunto aí das trombetas. Nosso quadro fica diferente, né? Deixa eu colocar aqui. Estudamos esse assunto de trombetas. Cadê o quadro da sétima trombeta? Aqui, ó. Então, no sábado passado, quando nós estudamos a sétima trombeta, o quadro que a gente vai ver aqui é esse, né? Então, as seis trombetas foram tocadas, mas a sétima trombeta ainda não começou, porque diz lá que quando ela toca, além de ser a sétima praga, né, quando a gente já viu no verso final, no início diz que quando a sétima trombeta toca, os reinos passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, a transferência dos reinos para os dois que vão governar este mundo, o Pai e o Filho. E não tem data, porque não aconteceu ainda, o chamamento da Pó da Graça ninguém sabe, né? Então não tem data aqui específica para esse evento, né? Por isso que eu coloquei aqui só as duas coroas para representar aqui a transferência dos reinos, né? Que é no final do juízo e não no início, como o Smith colocou. Então, se alguém perguntar a nós hoje, nós vamos explicar a sétima trombeta assim. Mas se perguntarem aos pioneiros como é que eles explicariam a sétima trombeta, eles vão dizer que começou, não é no final do juízo, como está aqui, mas no início do juízo, em 1844. Então, eles iriam explicar assim, que a sétima trombeta já começou a ser tocada desde 1954. E a gente vê, pelo que a gente vem explicando aqui, que não faz sentido, né? Se a sétima trombeta ela anuncia a queda do império, que império está caindo hoje? Nenhum. Porque você vê, aqui as trombetas representam quedas de impérios, a gente viu isso na Bíblia. Trazendo para o Apocalipse, representa a queda do Império Romano. Então, se nós estamos no toque da sétima, o Império Romano hoje tem que estar caindo, até chegar à sua destruição definitiva. Que Império Romano está caindo hoje, para começar o toque da sétima trombeta no início do juízo em 1844? Nenhum. Mas quando o Império Romano Papal voltar, aí como ele vai ser o governo mundial e vai estar em ascensão, crescendo até chegar no seu auge. Aí vem a sétima trombeta para anunciar sua queda. Aí sim faz sentido colocar no fim do juízo, quando as pragas começam a ser derramadas sobre o Império Romano Papal, mostrando que o reino dele está caindo até a sua queda definitiva.
Aí sim. E havendo guerras, né? Porque as trombetas a gente viu aqui que representa guerras. Que guerra está acontecendo hoje no Império Romano? Papal, né? Ou em Roma, se não considerar Roma papal. Nem em Roma está acontecendo, né? Mas aqui é o contexto profético é para acontecer em Roma papal. As três últimas, né? Os três ais. Os dois ais já aconteceu com Roma papal. Destruiu, definitivo, parcialmente, né? Não definitivo, porque vai voltar, né? Então a quinta trombeta fez o Império Romano Papal cair, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, aí vinha a sétima para fazer a sua queda final. Aí faz mais sentido do que colocar no tempo do juízo e Roma Papal não está governando nada hoje, para anunciar, para dizer que começou o toque da sétima trombeta. A gente vê que pelos argumentos que nós apresentamos são muito mais fortes e convincentes do que esse dos pioneiros adventistas que eles tiveram no passado, mostrando que está havendo uma queda do Império Romano Papal hoje. Quer dizer, hoje não, né? Desde 1954 está havendo uma queda do Império Romano Papal. Se ele nem mais existia, porque o Império Romano Papal ele deixou de existir em 1798, não foi? A gente já viu? Quando o Papa foi tirado, o Papa Pio VI foi tirado do trono pelo General Berthier. O Império Romano Papal deixou de existir. Pronto, não tem mais queda, porque ele não existe mais, não tem o que cair mais. Agora, quando ele voltar, sim, aí vai haver uma queda. Aí, para anunciar essa queda, é a sétima trombeta. Aí sim. Então a gente vê que é um assunto que tem muitos detalhes, né? Essa questão da sétima trombeta. E se não observar bem os detalhes, nós vamos acreditar numa coisa que talvez seja verdade, né? Então, por isso que a gente está aqui analisando as duas versões, para a gente ver o que faz mais sentido. Pelo contexto geral das trombetas anunciando queda de impérios, pela estrutura do Apocalipse e pelo texto do Apocalipse e a localização no tempo em que acontece no texto do Apocalipse sobre a sétima trombeta, tudo leva a um único caminho, que a sétima trombeta ainda não começou a tocar e que ela só irá tocar no final do juízo. Então, essa aqui é a visão dos primeiros adventistas. E a sétima trombeta começou em 1844. E aí, avançando na linha do tempo, nós vimos ali o movimento milerita, colocando as trombetas ali até a volta de Jesus em 1844. Jesus não veio. Aí vem os primeiros adventistas do sétimo dia, coloca a trombeta tocando em 1054, no início do juízo e vai até o fim. E aí, com o passar do tempo, né, com a morte dos fundadores adventistas, as próximas gerações de adventistas, eles vão começar a mudar essa interpretação. E aí vão dizer que as trombetas não tiveram esse cumprimento lá com as tribos bárbaras, na primeira fase do Império Romano, e veio até a Igreja Romana na segunda fase do Império Romano. Aí vai fazer uma outra aplicação das trombetas e colocando lá para o futuro, depois desse tempo. Não tendo cumprimento mas depois daqueles dias. E aí, um dos adventistas no passado que começou a fazer uma aplicação das trombetas no futuro foi esse irmão chamado Prescott, que também é conhecido no meio adventista, né? O nome dele completo é William Warren Prescott. Então, em 1919, numa reunião da Conferência Geral, quando foi discutir sobre as trombetas do Apocalipse, ele colocou para o futuro, não para aquele tempo que realmente ocorreu as trombetas. Em 1919, a Sarah White já estava morta, né? Que ela morreu em 1916. Uma profetisa morreu em 1916, 17, 18, 19. 3 anos depois, vem Prescott e modifica a aplicação das trombetas do Apocalipse, que até então os adventistas compreendiam dessa forma, como nós vimos aqui. E aí, como foi que Prescott ele fez a aplicação das trombetas? Como foi levada essa questão? Então, Prescott ele fez uma aplicação mais ou menos assim, como está aqui, né? Vem a primeira até a quinta trombeta, que foi mais ou menos ali por volta de 1954. Ele mudou as datas, né, da aplicação das trombetas. E aí, quando chegou aqui na sexta trombeta, ele disse que a sexta trombeta, como eu falei, de guerras, né, de um exército de miríades no original, né, que as Bíblias traduzem como 200 milhões. Aí, como a maioria das Bíblias traduzem assim, aí entendeu aí que talvez estava se referindo à Primeira e Segunda Guerras Mundiais, porque aí somava todos os soldados e aí ia dar esses 200 milhões. E aí
começou a mudar a interpretação das trombetas, né? Só que aí não teve, não foi adotado pelos adventistas na época, né? Ele trouxe essa interpretação, mas não fez muito sentido para os adventistas. Mas ele começou a crer dessa forma, né? Sobre a aplicação das trombetas. Então temos a primeira modificação da interpretação das trombetas com os adventistas no passado através de Prescott, né? Que ele foca mais na questão da Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Depois vem outro adventista que eu não consegui achar a foto, mas é Ultiman, 1937. Então, Ultiman, ele começou a pensar o seguinte: ele pegou as trombetas e colocou tudo para depois de 1844. Porque ele pensou assim, que lá quando a gente viu na introdução das sete trombetas do Apocalipse, fala de um anjo lá indo diante do altar para interceder, que recebeu muito incenso. Então, essa ida para esse altar, ele interpretou como sendo Jesus, do Santo para o Santíssimo. E aí, quando ocorreu esse evento, começou a tocar as trombetas. É que ele foi ali para interceder e lançou o incensário. Não é assim que diz lá o Apocalipse, capítulo 8 que a gente viu? Ele começa e lança o incensário. Então, quando ele lança o incensário, aí em seguida não vem o toque das trombetas, né? Então, ele mostra que aquela intercessão que Cristo está fazendo ali é no lugar santíssimo. Quando ele inicia a sua intercessão no lugar santíssimo e quando ele termina, é o período do toque das trombetas. E aí, como ele está intercedendo no lugar santíssimo, então as trombetas elas são tocadas a partir de 1844. E aí ele faz o cumprimento das trombetas no futuro. Então, o Prescott, ele colocou só a partir ali da sexta trombeta, mais ou menos, né? Para depois de 1954. Colocou mais ou menos até a quinta, né? Mas, última, ele já colocou todas as trombetas para o futuro. Então a gente vê aí uma progressão na interpretação das trombetas. Presto pegou a partir da sexta, colocou no futuro, e última já colocou todas para o futuro. E aí ficou dessa maneira aqui o Apocalipse, na visão dele. É a primeira vez que um adventista coloca todas as trombetas a partir de 1954, né? Porque ele entendeu ali que isso estava no lugar santíssimo, e ali é a partir dali que começa o toque das trombetas. Então, saindo dessa visão das trombetas aplicadas no passado e no futuro, aí vem agora essa questão do duplo cumprimento. Olha, aí vai começar a surgir outros adventistas dizendo, olha, teve uma aplicação das trombetas no passado, mas ela também teve uma aplicação no futuro. Então, no caso, não é apenas uma aplicação, são duas aplicações. Então, os adventistas, quando eles aplicaram, eles estavam certos, fizeram uma aplicação histórica ali, né, dos eventos. Mas ela também tem uma aplicação para o futuro, quando vier a última perseguição da igreja, e aí essas trombetas elas vão se repetir. E aí não vai acontecer um cumprimento simbólico, como a gente viu aqui dos adventistas, mas vai ter uma aplicação literal. Então, tudo que está descrito ali, de maneira literal, é que vai acontecer. Além de estar falando que é gafanhotos, pronto, é porque vai aparecer uns monstros, parecendo os gafanhotos que vão sair da terra e vão picar aí os habitantes da terra durante 5 meses para atormentar eles, né? Então, eles pegam aqueles eventos ali das trombetas e diz que é tudo literal e aplica tudo de maneira literal. E tem outros que ainda fazem uma variação disso, né? Mas aplicando tudo para o futuro, quer dizer, o futuro, né? E tendo uma dupla aplicação. Eles não negam o cumprimento dessas trombetas no passado, mas eles dizem também que vai ter um cumprimento lá na frente. E repetindo essas sete trombetas. Só que agora de maneira literal, porque o cumprimento do passado foi simbólico. Aí vai haver agora uma interpretação nesse sentido, só que já são 12h03 e terminou o tempo. E a gente continua à tarde. Então nós paramos aqui no duplo cumprimento. E é a partir desse duplo cumprimento que os adventistas hoje têm essa interpretação de que haverá um duplo cumprimento, né? Nós vamos ver aqui alguns adventistas. O primeiro adventista que começou com essa interpretação de duplo cumprimento e como ele fez, e depois os adventistas que existem hoje e como eles fazem. Inclusive, adventistas famosos, né? Pastores da igreja adventista, né? Como é que eles fazem? Vamos ver aqui uns que vai explicar esse duplo cumprimento. E aí teve irmãos adventistas que também foram por essa linha de interpretação de duplo cumprimento. Que inclusive quando nós estudamos sobre esse assunto das trombetas, nós
vimos a interpretação desses irmãos, né, de duplo cumprimento e a princípio acreditamos porque não temos nenhuma referência, mas depois começamos a parar para estudar, né, porque começou a ver algumas coisas diferentes. Eu disse, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos estudar para entender esse assunto porque são muitas teorias, cada um diz uma coisa. E a gente precisa ter um discernimento espiritual nisso aí. Então é daqui que vem essa história de duplo cumprimento, né? A gente vai ver como foi a primeira interpretação do duplo cumprimento e aí como é que foi as variações de duplo cumprimento. E a gente vai observar que também tem uma lógica, né? Mas pelo que nós viemos estudando até então, não faz sentido fazer esse duplo cumprimento. Então aí se tiver algum irmão que vem nessa questão do duplo cumprimento sobre em relação às trombetas, nós vamos discutir esse assunto, mas não agora.